Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e tentando ser um pouco mais racional quanto a essa eliminação na Sul-Americana, fiel, fui pesquisar um pouquinho para saber as possibilidades de classificar para uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana ou até mesmo uma Copa do Brasil, se ainda tinha condições para isso. E bem, o que eu achei mostra que esse ano talvez não esteja tão perdido assim e pode ser que essa seja a maior reviravolta dos últimos anos. E tudo porque, fiel, ainda temos aí a definição das 3 Copas e dependendo do resultado de quem for campeão, pode abrir não só um G9 no campeonato, como também mais 2 vagas para a Copa do Brasil. E aí que tá, essas 2 vagas já existem e elas vão para os times que estão abaixo da zona de classificação para Libertadores. Ou seja, em caso de um G8, que é o mais provável nesse momento, o 9º e o 10º se classificariam, fiel. E para isso, teremos que torcer aí pro Botafogo e pro Flamengo, que já estão dentro da zona de classificação e abririam aí mais 2 vagas na tabela. Fora o Cruzeiro também, obviamente. Enfim, tendo tudo isso em mente, o Corinthians só precisaria ficar na parte de cima da tabela para garantir não só a Copa do Brasil, mas também até uma pré-Libertadores. Só que assim, fiel, apesar de parecer possível, o Corinthians precisa vencer praticamente todos os jogos até o final do ano para ter mesmo uma chance, já que a distância pro Galo hoje, que é o 10º colocado, são de 6 pontos. Então tem que terminar a temporada com pelo menos 5 vitórias e 2 empates, por aí. Do contrário, dificilmente conseguiria essa classificação. Fato é possível? É. Porém, fiel, precisa de uma combinação de resultados também muito engenhosa e que não depende só da gente. E isso por si só já é um problema, mas assim, meio que o elenco ainda tem algo pelo que brigar e tudo vai começar por esse derby na segunda-feira, cara. Se ganhar, apertem o cinto, meus amigos, porque ainda teremos um pingo de emoção nesse final de ano, hein? E por falar nesse derby aí, né, fiel, como agora ele voltou a ganhar uma importância pra mim, eu preciso dizer que o Corinthians conseguiu ter um efeito suspensivo no gancho de 2 jogos que o André Ramalho tomou do STJD pela cotovelada que ele deu no Luciano. E desses 2 jogos que ele pegou, um deles acabou cumprindo, que foi no jogo seguinte, e até então ele ficaria de fora contra o Palmeiras para cumprir o segundo. Mas por sorte, né, e ainda bem, o Corinthians foi lá, conseguiu o efeito suspensivo e o seu novo julgamento foi julgado mais pra frente. O mesmo, aliás, eu posso falar do Yuri, tá, fiel? O Yuri Alberto também ficaria de fora desse jogo, com a punição pela entrada que ele deu no Wesley contra o Flamengo lá no começo de novembro, mas o Corinthians também conseguiu um efeito suspensivo e agora ambos poderão atuar na segunda. No caso do André Ramalho, aliás, eu nem sei também se é tão reforço assim, né, porque ultimamente o que ele vem fazendo vai contra praticamente todos os elogios que a gente fez a ele no começo. Mas como também não temos notícias se o Kaká vai voltar a tempo ou não, nos resta apenas celebrar essas pequenas conquistas. Enfim, vamos precisar de tudo quanto é tipo de reforço para esse derby, fiel, porque depois que eu descobri que ainda temos alguma chance de sonhar com uma Copa do Brasil no final desse ano, é papo do elenco se unir, cara, e fazer de tudo pra sair com a vitória dessa vez. E de preferência que o Ramon colabore, né? Ficando ou não pra 2025, ele ainda tem chance de se redimir. Falou? E quanto a essa situação do Ramon Dias por aqui, é claro que ele só não foi demitido ainda porque o Corinthians precisa escapar do rebaixamento. Não seria tão bom demitir um treinador a, 7 jogos no final do ano, sem garantias que vai continuar na Série A. Mas a diretoria já percebeu a insatisfação de muitos atletas lá dentro, em especial de Fagner e Coronado, né? Quem diria que o Samir, se eu não me engano, teria acertado em cheio naquela informação e por isso tá só esperando o brasileiro acabar nesses últimos 7 jogos para anunciar a demissão. Inclusive, sobre o Fagner e o Coronado, em especial o camisa 77, eu vi uma arte das participações dele nos últimos jogos do Corinthians e eu fiquei espantado como ele realmente foi escanteado pelo Ramon, né? Eu achava que, ele entrar um jogo aqui, um jogo ali não tava prejudicando tanto, mas quando eu fui ver ele tem, sei lá, 5 minutos contra fulano, 7 minutos contra ciclano e quando você vai ver, todo jogo que ele entrou ou é com a missão de fazer o Corinthians jogar nos últimos minutos ou pra segurar o resultado, e aí acaba se queimando junto com todo mundo e ainda sobra pra ele. Então, com todos esses problemas com o elenco e mais os resultados também, que ele foi responsável direto, principalmente nesses 4 jogos da semifinal, que não foi só 1, 2, 3, foram os 4 jogos. A única coisa que ainda pode, quem sabe, salvar o cargo dele por aqui é o tal do milagre que eu falei no começo de se classificar para pré-Libertadores ou para a Copa do Brasil, vencendo aí todos os jogos até o fim do ano. Ou seja, milagre, né? Então a diretoria já deve começar a busca por um técnico ainda esse ano, independente se ele vai golear o Palmeiras ou não. Falou? A única coisa que ainda pesa pro lado dele é essa questão da situação delicada no Brasileiro. Se não fosse isso, já era rua faz tempo.
Bom, e essa história do Hugo Souza, fiel, que ainda não tem previsão para acabar, infelizmente, de acordo com uma informação de Fábio Lázaro, do jornal Trivela, o Corinthians estaria trabalhando demais nessas últimas semanas para definir logo a compra do goleiro de forma à vista, por conta de um medo que a diretoria teve nessas últimas semanas de outras equipes que estão vindo atrás dele, como por exemplo o Grupo City, que o jornalista de Meias Palavras lá da Gávea, que vocês sabem muito bem quem que é, afirmou que teria buscado informações com o Flamengo pelo goleiro e o Corinthians se viu ameaçado, tipo, como é que eu vou competir com o time do Grupo City? Então, para não ter erro, mesmo tendo no contrato a forma de pagamento parcelada, que seria muito bom pra gente, o Corinthians pretende pagar os 5 milhões de reais à vista, os 800 mil euros à vista, e acabar logo com essa história. Lembrando que ainda temos que quitar a dívida com o Balbuena para sair do transfer ban de 4 milhões de reais, para só aí, fiel, começar a pensar no Hugo. Então é praticamente 10 milhões assim, ó, de cara, só para fazer essa contratação. E outra, não sei se isso é verdade, com todo respeito ao jornalista, mas na matéria ele diz que a diretoria tem até o dia 30 de novembro para notificar o Flamengo da compra. Ou seja, tem menos de um mês para isso, e sem contar que nas últimas semanas, o que mais teve ali foi discordância entre as duas diretorias. Então imagina como é que não vai estar o clima entre o Braz e o Augusto para negociar numa mesa, né? Enfim, uma pena pro Hugo, que quer muito ficar aqui, e ele nem precisa declarar isso para demonstrar, mas infelizmente, fiel, nem tudo depende só dele, né? Então que paguem logo à vista mesmo, tô nem aí, peçam empréstimo, façam o que for preciso, mas mantenham o Hugo com a gente, porque não dá pra perder mais um goleiro esse ano não, fiel, pelo amor de Deus. Bom, e será que o Corinthians já está pensando no primeiro reforço da próxima temporada? Porque a informação da vez é que o nome de Carlos Gonzalez, atacante paraguaio de 31 anos do Tijuana do México, voltou a ser discutido internamente depois que quase, supostamente, fechou com o Corinthians nessa última janela, já que foram negociar no último dia e acabou que não deu tempo de finalizar as conversas e ficou por isso mesmo. E aí, dessa vez, a informação da central do Timão, aliás, é que ele teria sido oferecido e a diretoria estaria analisando a contratação para compor elenco no ano que vem. Só que assim, fiel, analisar jogador para compor elenco e sem nem saber o que vai disputar no ano que vem, para mim é pura perda de tempo. Vamos combinar, né, fiel? Só faria sentido analisar uma contratação agora se o cara fosse muito grande ou uma oportunidade imperdível. Agora, o Carlos Gonzalez do Tijuana, que nessa nova temporada, aliás, tem apenas um gol em 11 jogos e nos últimos 5 do Tijuana ele nem no banco esteve, então quer dizer, ele começou mal a temporada. Estão vendo que o interessado em negociar agora é o Tijuana e a diretoria ainda vai analisar. E outra coisa, se o Corinthians está analisando o centroavante, é porque sabe que alguém tá de saída. E não me refiro ao Pedro Raul não, tá? Porque esse nem precisa de reposição. Percebam aí a movimentação da diretoria e, bom, tirem suas próprias conclusões. Mas, como eu já falei por aqui, se for para escutar só Paulista e Brasileirão, não faz muito sentido sair contratando jogador a rodo não, tá, fiel? Existem outras opções muito mais viáveis e financeiramente muito mais vantajosas se for o caso de só disputar o Brasileirão no ano que vem. Falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!